Eu tenho certeza de que, assim como eu, você é fã dessa bonitinha aqui. A minha convidada de hoje é uma excelente, impecável atriz, além de ótima autora de peças teatrais e de roteiros para cinema e para televisão. Nos palcos brilhou entre inúmeras peças, nos clássicos como Boda de Papel, Sua Excelência o Candidato, Porca Miséria, esses dois últimos eu vi. O Eclipse, premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte, como melhor autora, ela é insuportável. No cinema, esteve em Uma Escola Atrapalhada e Olga, impecável também, em 2004. Na TV ela estreou em 83 na Bandeirantes, em Braços de Ferro. Depois esteve no elenco do Sassaricando, História de Ana Raiz e a Trovão, Fantasma da Ópera, Éramos Seis, Sangue do Meu Sangue, A Casa das Sete Mulheres, Caminho das Índias, entre tantas outras. E mais recentemente em Salve Jorge, como a avó Farid. Nos palcos, novamente, ela é protagonista de um texto absolutamente contemporâneo, que é um monólogo que eu acho dificílimo de se realizar. É um monólogo de humor negro que puxa a reflexão do público. Uma profissional completa e absolutamente competente, ela esbanja talento e meiguice, pode ter certeza. Boa noite, Jandira Martini. Boa noite. Como vai, meu amor? Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, por favor, por tanta gentileza, uma apresentação tão gentil. Ah, para, meu Deus do céu. E merecida, talvez. Ah, não. Não, que aí eu começo tudo de novo, hein? Jandira, meu amor, todos nós conhecemos os seus trabalhos na televisão, porque hoje é a grande escola do brasileiro, você sabe disso. Agora, o que pouca gente sabe é que você se formou em letras. É engraçado, como eu vejo muita gente na nossa área com formação acadêmica. E pouca gente sabe, não se divulga, não sei porquê. Era uma coisa, talvez, de imposição familiar, no meu caso foi. Mas esse interesse pelos textos já existia naquela época com você? Eu sempre tive uma certa facilidade, digamos, nas aulas de português, aquela coisa de redação. Sim. Quer dizer, eu sempre me dei bem e eu gostava. E de teatro já gostava desde o curso colegial. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer teatro, mas como atriz. Nunca tinha me passado pela cabeça escrever um texto de teatro. Depois, lá pelos anos 70, com aquela censura rígida que a gente tinha, a gente queria achar peças e todas as peças que a gente pensava não passariam pela censura. E nós tínhamos um grupo de teatro que chamava Royal Bexigas Company, de quem fazia parte a Iliana Kwasinski, o Fran Carlos Reis, a Eliana Rocha, o Neila Torraca. Então nós escrevemos um primeiro texto que chamava O que você vai ser quando crescer, que falava da condição do ator no Brasil. E depois eu fazia uma peça com o Marcos Caruso. Meu queridão. Que era Camas Redondas, Casais Quadrados. Exatamente. Uma peça grande sucesso. De enorme sucesso. Fui e na coxia a gente pensava assim, poxa, a gente devia escrever uma comédia brasileira com essa carpintaria tão perfeita, mas com tema nacional. E aí nós escrevemos Sua Excelência o Candidato. Deu certo. E 2 vezes. E aí animou, né? A continuar escrevendo. E é muito prazeroso, é muito gostoso, principalmente escrever em dupla, né? Muito divertido. Agora, ele também tem uma redação impecável, eu gosto do Marcão, é meu querido. Agora, você fez um monte de papéis nas melhores emissoras, palcos e telas do nosso país, né? Mas eu queria que você falasse sobre uma pessoa, exatamente porque sou amigo dela e você acabou de citar, que é o Marcão, o Marcos Caruso. Caruso. Bom, o Caruso é um amigão, além de parceiro de muito, né? Nós há 30 anos nós trabalhamos juntos. Eu acho que, além de muito divertido trabalhar com ele, tem uma coisa, ele sempre diz isso. A dupla lá, olha que bonito. Ele sempre diz que nós nos completamos, assim, porque ele fala tudo que ele vem à cabeça e eu penso muito, então a junção dessa ponderação com essa, que dá muito certo. Mas eu acho que o que ele tem de muito bom é que ele não desiste nunca. Ele tenta até chegar no limite do possível, né? E eu acho que isso torna o nosso trabalho muito instigante. É ele que leva mesmo essa coisa. Eu sou mais molenga, mais preguiçosa. Ele está sempre instigando e isso, para mim, ajuda muito.
Você sabe que existe uma coisa, tem esses dois lados, você até pode achar que não, mas você também tem esse viés instigante. Eu acho que, sabe o que acontece? Não, o seu texto também leva a isso. Porque, presta atenção, eu não conheço uma única pessoa que está nesse ofício, que eu acho impecável, que seja, primeiro, segura. Né? Todos nós temos uma insegurança monumental. Você está com o texto na ponta da língua, imagina um monólogo, meu Deus. Terceiro sinal, aí você vai entender. Terceiro sinal. Não dá aquele frio? Dá, mas é um frio bom. Sem dúvida nenhuma, mas dá um frio. Dá um frio, claro. O dia que a gente perde isso, perde o elan e perde exatamente essa qualidade que o Marcão tem e você também, não é? Salve Jorge foi seu último papel na televisão, seu mais recente papel na televisão, como a Vó Farid, uma figura emblemática. Esses ares mágicos da Turquia, que é por aí, encantaram você? De certa forma, sim. Mas como talvez eu já tenha feito outras novelas, né, de Oriente, digamos, vai. Sim. Né, eu fiz o Clone, eu fiz o Caminho das Índias, então, para mim fica tudo meio parecido, sabe? Assim, as personagens, tudo, tem essa coisa misteriosa. Então, o que sobra mesmo é esse clima, esse mistério. As mulheres são sempre muito diferentes, né, da nossa civilização. Então, essa coisa assim da mulher meio que se esconde, meio que é sábia, isso é o que mais me ficou de todas essas personagens. Agora, você está fazendo agora um monólogo. Eu me lembro que eu vi uma peça de Pedro Bloch, As Mãos de Eurídice, com um ator impecável que foi amigo meu, inclusive. E de repente eu comecei a me envolver com o monólogo de uma maneira que eu era garoto quando vi. Fiquei muito impressionado com aquilo. Você está no monólogo, sua personagem é uma idealista. Tá. Mas qual é o conceito? Qual é a característica principal desse espetáculo? É difícil definir. Ela é uma professora, né? Mas é feito de uma maneira tão inteligente o texto pelo autor. O autor também é um professor. Ele é professor de literatura na Universidade de Bruxelas, mas ele é um dramaturgo também, né? Então eu acho que pelo fato de ele compreender tão bem a relação professor-aluno, ele faz um paralelo praticamente entre a relação ator-plateia, professor-aluno. Então o texto é dito todo direto para a plateia. De uma certa forma ele poderia até ser um stand-up. Ele não é tão engraçado como um stand-up, porque é um humor difícil, é um humor pesado, né? Mas ele é o tempo todo colocado para a plateia. E ele toca no problema educação, evidentemente, né? Porque já que se trata de uma professora, mas ele toca, acho que, em muitas coisas, em você estar na função errada, você não ter percebido que a sua vocação não era aquela e não ter coragem de voltar atrás. Quer dizer, o texto, ele é bem abrangente, apesar de ter muito humor, ele é também bastante comovente. É difícil, é um texto difícil. Olha, eu acho que as duas coisas são absolutamente complicadas, sendo que o humor é muito mais difícil, porque você, com a tua experiência de dramaturgia, você conta uma história aqui agora, todo mundo aqui nesse estúdio começa a chorar. Agora, o humor... é mais difícil. E quando você mescla as duas coisas, você mexe com a emoção de uma maneira muito holística, muito total, né? Agora, você sabe que todos nós temos conhecimento que você está nos palcos retomando com o Celso Nunes a parceria que vocês tinham na década de 60. Isso está todo mundo comentando a sua história. Quando você era uma universitária. E como você falou, você exercitava nas primeiras direções teatrais, né? Como é que você se sente meses depois?
Olha, totalmente à vontade, né? Uma das grandes coisas, eu acho, no teatro, mesmo na televisão, mas no teatro é mais ainda, de você, para o resultado do trabalho, é o conhecimento que você tem das pessoas com quem você trabalha, né? Essa coisa... Então, o fato de eu conhecer bastante, né, o Celso, e há tantos anos, e dele também me conhecer, eu acho que isso, de uma certa forma, facilita. Nós não precisamos começar do zero. Nós já começamos lá nos anos 60. Então, até hoje, existe uma troca. Trabalhamos algumas vezes, muitas vezes, nesses anos todos, com outras pessoas. Mas vem sempre somando, né? E vem também uma amizade, vem um outro tipo de relacionamento, que eu acho que tudo isso, a meu ver, ajuda no trabalho do teatro. Olha, na minha opinião, o Celso Nunes é um dos melhores diretores. E eu tenho aqui, ó, daqui do nosso país, e eu tenho aqui alguma coisa que ele dirigiu. A Falecida, você lembra? Isso foi em 66, né? A Falecida do Nelson Rodrigues, né? Isso, do Nelson Rodrigues. O Interrogatório, A Longa Noite de Cristal, anotei um monte aqui. Pra Lá de Marrakech, A Vida é uma Ópera, Merci bien. A Vida é uma ópera tua, né? Esse texto é teu, tá? Como é que você pode afinar a relação entre ator e diretor? Que você dirige também. Eu penso que, antes de tudo, eu acho que é preciso haver um entendimento sobre a proposta do espetáculo e, enfim, da interpretação, do teatro, do que é teatro, vai? Eu acho que isso, talvez, por isso eu tenha trabalhado tantas vezes com o Celso também, porque eu acho que nós temos um pensamento parecido com a função do teatro, com a função do ator. Eu acho que nós pensamos mais ou menos igual. E isso eu acho que é a base para o trabalho, não é? É por aí que a gente começa. Quer dizer, em primeiro lugar, o texto. Nós temos esse respeito. O Celso tem e eu também tenho. Então, a gente não, de jeito nenhum, trai o autor. Não. Isso eu aprendi na Escola de Arte Dramática com o Dr. Alfredo Mesquita. Caco, não. Então, eu acho que vem daí, desse entendimento praticamente igual da função do teatro, né? Eu acho que isso ajuda. Bom, como eu estava falando de você, esse espetáculo que tem essa ambiguidade, né, emociona e principalmente pede a nossa reflexão, pelo que eu pude entender. E a gente acompanha recentemente, você viu aí essas manifestações de rua, com os professores de todo o país. Todos nós aqui reverenciamos o professor. Desde a gratidão monumental que eu tenho a todos aqueles, esse meu envolvimento hoje com a cultura, com a literatura e tudo, devo àqueles que, de fato, garimparam o tio Rony. Fora as grandes paixões que eu tinha. A dona Daisy, professora de matemática, a dona Wanda, de geografia, monumentos, né? Enfim. Como é que você enxerga a instituição de ensino atual aqui no nosso país? Eu acho muito pouco prestigiada, como tudo que se relaciona à cultura no nosso país, não é? Eu acho que nós, na nossa geração, nós ainda tivemos sorte de pegar um ensino bem mais interessante, bem mais forte, num certo sentido. Nós também tínhamos um outro tipo de educação, nós respeitávamos mais o professor. Mas o respeito não vem do aluno, ele tem que vir lá de cima, não é? Eu acho que do momento em que o professor reivindica e consegue tão pouco, ele passa automaticamente a ser desrespeitado. E nesse ponto, eu estou muito feliz de estar fazendo esse espetáculo agora, porque estou fazendo, acho que, no momento exato, porque ninguém consegue sair de lá sem refletir sobre isso, sobre o papel do professor e sobre o que está acontecendo com a nossa educação. Après vous, meu esperando Deus. você. Santé. A santé. Santé, monsieur, madame. Merci. Você sabe, eu andei me indignando com essa história. É que a gente pouco pode fazer, porque você
você é confiscado dos seus haveres todos os meses. E para aquele que é assalariado, ele perde no mínimo 4 salários para não ter educação, para não ter saúde, para não ter segurança. É bitributado, porque nós temos hoje um imposto de país de zero humor, não de primeiro mundo, de zero mundo, e um serviço de, sei lá, de Uganda. Eu não, desculpe, Uganda. Talvez o Uganda seja melhor. Talvez seja melhor. Isso me incomoda muitíssimo. Você saber que você deixa o suor do seu rosto em forma material para que nada disso possa acontecer. Se você não tem um plano de saúde, está perdido. Se você não estuda numa escola particular, está perdido. Se você não tem arame em casa, vai ser assaltado. Enfim, essas barbaridades. Muito bem. Mas eu tenho um amigo que uma vez disse, eu vou fazer a minha parte. O Juca Chaves, que ele faz show de humor, né? Só que ele fez, botou, ele foi repreendido, teve, nossa, respondeu um monte de coisa e tal. Ele botou lá, que era contra a lei. Professores meia, estudante inteira. Isso eu achei maravilhoso. É o que você pode fazer, claro, vai se danar depois, né? Agora, você foi dona de muitos papéis. Como é que você busca referência para suas personagens? Olha, eu tento encontrar informações que tenham a ver, por exemplo, agora, professora. Claro, todos nós fomos alunos e, de uma certa forma, eu até fui professora, que sou formada em letras e tal, né? Mas aí você vai tentar ver filmes, ler, tal. Mas, basicamente, eu me baseio em mim. Eu tento me colocar na situação e encontrar em mim o que existe daquele personagem. Legal. E existe de todos, né? Não, legal. Você está em todas ali. Olá. Quanto tempo eu tenho aí, bonitão? Acabou, mas nem começamos, só tem meia hora que a gente está conversando aqui. Já foi. Uma delícia isso aqui, hein? Mas nós vamos continuar jantando de qualquer maneira. Obrigado. Não é? Muito bom. Ainda tem ali um dessert, ainda tem uma sobremesa para a gente. Bom, eu quero agradecer muito a você, Alain, por estar conosco. Alain Zan, nosso colaborador de tantos anos. 11 anos. 11 anos aqui. 11 anos que eu participo no programa com o Rony. Olha que coisa. Meus filhos chamam de tio. Então, tio Rony. Ele assina a cozinha do Avec, que fica ali na rua Joaquim Antunes, 48, em Pinheiros. E o telefone dele é o 3525-5932. Isso? Isso. Candida, meu amor, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Sucesso cada vez maior nesse teu monólogo que eu pretendo ver. Obrigada. Viu? Eu estou aqui me despedindo, mas pode ter certeza que amanhã nós vamos estar juntos. Quinta-feira é dia de quê? É dia de Hoje Tem, no comando da Pamela Domingos. Amanhã nós temos o encontro às 10h10 e eu, como sempre, estou aqui te esperando, né? Vê lá. Até amanhã. Que delícia. Não sei se ele vem de cima ou vem de baixo, vem de lá.